Desculpe. É que eu não escutei. Bom dia, muito bom dia para você que tem acompanhado o programa Momento de Fé. Este é o nosso programa da manhã. Sou o pastor Antônio Nunes e a cada dia nós temos sido muito edificados aqui com a palavra de Deus que nós temos meditado todas as manhãs. As orações intercessórias que nós temos feito juntos aqui têm edificado muito a nossa vida e hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para que o Senhor venha falar ao nosso coração e para que juntos nós estejamos aqui buscando em Deus o auxílio que a nossa vida precisa. Nós precisamos deste auxílio divino na nossa vida para que no proceder do dia, tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos trabalhar, cada um aí para os seus afazeres, o Senhor vai estar nos abençoando. E hoje nós queremos falar aqui sobre o vaso do oleiro, sobre a nossa vida como um barro, como um vaso nas mãos do oleiro. E para isso eu gostaria de ler aqui com você, você que tem a tua Bíblia aí, você que está na tua casa, você tem uma Bíblia. Se você puder pegar a tua Bíblia e nos acompanhar, é sempre bom quando estamos ministrando a palavra de Deus, você ter uma Bíblia para estar acompanhando. E algumas vezes nós vamos citar alguns versículos aqui dentro da meditação e então você vai anotando, você vai acompanhando aí com a tua própria Bíblia. E o texto que nós vamos ler está no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler aqui do versos 1 ao verso 6, qual a palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia! Então nós vamos estar meditando aqui alguns momentos nessa palavra que nós acabamos de ler aqui. Quem é o oleiro e quem é o barro? Quem é o oleiro e quem é o vaso? O vaso somos nós. Eu sou o vaso, você é o vaso. Mas o oleiro é Deus. Deus é aquele que trabalha com o vaso, Deus é aquele que molda o vaso, é aquele que ele faz do vaso aquilo que ele bem quer. E as nossas vidas, elas estão debaixo de alguma força invisível.
porque nós não sabemos a forma como Deus está trabalhando conosco, nós não sabemos a forma como Deus está nos moldando, porque nós somos este vaso de barro, nós somos este vaso que está como se estivéssemos ali numa olaria e Deus trabalhando conosco. E é muito importante a gente conhecer o significado desta palavra que nós estamos aqui ministrando. Significa que Deus, Ele tem planos sobre as nossas vidas aqui nesta terra, que enquanto nós estamos aqui na terra, nós muitas vezes temos os nossos afazeres, temos a nossa vida cotidiana, nós temos os afazeres com a nossa casa, com a nossa família, temos os afazeres com o trabalho, a profissão que exercemos e compromissos uns com os outros, mas em tudo isso, nós precisamos saber que nós temos alguém que trabalha sobre a nossa vida e Ele está nos moldando. E assim como o oleiro ele tem um plano para o vaso quebrado, Deus também tem um plano para as nossas vidas. Nós falamos aqui, lemos, que Deus, Ele fala com o profeta Jeremias e ele diz: olha, Jeremias, eu quero que você desça lá na casa do oleiro, porque lá eu quero falar com você, eu quero que você veja algo que está sendo feito na casa do oleiro, e através do que você vai ver, Jeremias, eu quero falar com você, e eu quero que você leve uma mensagem para o povo de Israel, porque o povo de Israel, eles estão andando fora da minha vontade, eles estão andando na terra e não estão dando importância à minha palavra. Então aquilo que você vai ver ali na casa do oleiro, você vai levar como mensagem para o povo de Israel. E ali no momento em que o oleiro está moldando o vaso, ainda sem forma, ele já está visualizando como que aquele vaso vai ficar. Quando Jeremias chegou ali na casa do oleiro, o oleiro estava moldando um vaso. E de repente o vaso caiu da mão do oleiro e se quebrou. E quando o vaso caiu, se quebrou, o oleiro pegou aquele vaso e colocou novamente no torno e começou a modelar novamente aquele vaso. É uma coisa que nós não sabemos, como vaso, se nós estivéssemos ali no lugar daquele vaso, nós não sabemos que forma que nós iríamos tomar ali naquele torno. Mas o oleiro que está moldando o vaso aqui na sua mente, ele já tem o formato para aquele vaso. Ele já sabe como que ele vai moldar aquele vaso. E por isso que essa mensagem ela é muito importante. Deus não só tem planos para as nossas vidas aqui na terra, como Ele pode realizar todos os planos que Ele tem para a nossa vida. E Deus, Ele tem planos maravilhosos para nós, se nós, cada um de nós pudéssemos entender que nós somos este vaso e que Deus é o oleiro, nós nos colocaríamos com muito mais disponibilidade na presença de Deus, para deixar que Ele realize as obras na nossa vida. Nós seríamos muito mais abençoados. Aleluia! E Romanos capítulo 9, versos 21 aqui, a palavra do Senhor, ela diz assim: não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra?
Então, quando nós permitimos que Deus trabalhe na nossa vida, Deus ele irá nos moldar da forma como Ele quer, da forma como Ele deseja, e nós vamos assim pegando a forma que Deus deseja, nós vamos nos tornando uma bênção aqui nesta terra. Mas quando as pessoas que elas resistem ao trabalhar de Deus na sua vida, elas se tornam muitas vezes um vaso para a desonra aqui nessa terra. É isso que Deus está ali trabalhando na vida do profeta Jeremias, para que o profeta Jeremias leve essa mensagem ao povo ali de Israel. E muitas vezes leva tempo para Deus lapidar as nossas vidas, mas Ele tem paciência conosco. Mesmo que nós muitas vezes resistimos ao trabalhar de Deus na nossa vida, Deus tem paciência conosco e Ele vai nos moldando a cada dia até que nós possamos entender este processo de Deus aqui na nossa vida. E Deus ele nunca desiste. Ele sabe os planos que tem, o oleiro ele não erra, ele já sabe como que vai ficar o vaso que ele está moldando. Deus ele sabe exatamente a forma que nós iremos ficar, porque ele é o dono da olaria. Ele é que sabe como trabalhar com as nossas vidas. Por isso Deus nunca desiste. Por isso Deus nunca desiste de nós. Se nós pudéssemos entender perfeitamente esse trabalhar de Deus na nossa vida. E o Salmos capítulo 103, versos 14, ele diz que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos feitos do pó da terra. O pó da terra é o material mais frágil, mais sensível, e Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos fracos, Deus sabe que nós somos falhos, Deus sabe que nós erramos. Por isso é que Ele tem paciência. Ele tem paciência para estar moldando a nossa vida. E é maravilhoso quando nós entendemos isso. E eu quero nessa manhã estar trazendo essa palavra aqui para você, para que você possa entender este processo que Deus está fazendo na tua vida. Nós agora iremos para os nossos comerciais e eu quero que você aguarde um momentinho aí que nós já estaremos de volta. Olá, estamos aqui de segunda a sexta, das 11h30 às 12h30, no Jornal da Manhã, na Morretes TV. Seu dia mais bem informado. Notícias, serviços e tudo o que impacta a sua rotina. Informação clara, rápida e confiável, para você ficar por dentro de tudo o que tem no nosso litoral. Notícias, cultura, esporte, turismo, entretenimento, negócios, agora tudo em um só lugar, feito com credibilidade, profissionalismo e o carinho que a nossa região merece. Diretamente de Morretes, estamos acompanhando tudo o que movimenta o litoral. E em breve você vai poder acompanhar reportagens exclusivas, conteúdos feitos sobre medida para você que vive aqui.
A Morretes TV nasce com um propósito claro: valorizar o litoral e Obrigado por você aguardar. Quero dar continuidade aqui ao assunto que nós estávamos falando. Como os salmos que nós citamos ali, que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos feitos do barro. O barro, ele não tem forma em si mesmo. Eu não posso querer moldar a minha própria vida, eu não posso querer dar forma para mim, mesmo por mim mesmo. Mas é Deus que sabe a forma que eu devo ter, e Ele depende o vaso depende da ação do oleiro para ganhar a forma e a utilidade que ele precisa ter aqui neste mundo. E muitas vezes é necessário ser quebrado para ser refeito. Quando nós não damos ouvido àquilo que Deus ele quer fazer de nós, algumas vezes Deus ele tem que nos quebrar. Muitas vezes Ele nos quebra, Ele permite que a gente passe por alguns processos de dificuldade aqui nesta vida, para que nós possamos entender aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida. Porque Deus pode fazer de nós um vaso de bênção, Deus pode fazer de nós um vaso para edificação, Deus pode fazer da nossa vida um vaso para a honra neste mundo. E quando nós não entendemos isso, muitas vezes na caminhada Deus ele nos quebra. E nós somos frágeis e falhos, que nas mãos de Deus nós podemos ser transformados. A nossa vida, elas não são controladas por acaso, por sorte, mas nós somos moldados pelas mãos de Deus. É Deus que molda a nossa vida. E muitas vezes nós achamos que nós podemos fazer da nossa vida aquilo que nós queremos. E quando nós tomamos um rumo que não seja aquilo que Deus ele deseja para a nossa vida, nós sofremos, passamos por muitas dificuldades, passamos por muitas adversidades. Então, a palavra que eu quero trazer para você aqui nessa manhã, nesse devocional da manhã, nesse programa Momento de Fé, é que você possa estar colocando a tua vida diante de Deus, que tudo que você vai fazer durante o dia, antes de fazer, peça orientação para Deus, peça a direção para Deus, peça para que o Espírito Santo de Deus esteja direcionando você, esteja dando orientação para você, dando sabedoria, e assim nós podemos conduzir a nossa vida de uma forma ao qual nós não iremos nos arrepender mais tarde. Romanos capítulo 8, versos 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não é que a vida seja injusta conosco, é que é nós que estamos quebrados pelas nossas próprias rebeldias e desobediência contra o oleiro que é Deus. Então, todas as coisas contribuem para o bem, mesmo que nós achamos que não está bom para nós. Mas é Deus trabalhando na nossa vida para que nós sejamos abençoados. Nem tudo aquilo que acontece de ruim
é para a nossa destruição, mas é para que nós possamos estar sensível à vontade de Deus na nossa vida. E Jeremias viu que o vaso ele estava quebrado e o oleiro não jogou o vaso fora. Ele fez de novo, ele trabalhou com o mesmo vaso. O oleiro podia ter pego ali outro barro para moldar um outro vaso, mas não. O oleiro pegou o próprio vaso quebrado e ele trabalhou novamente com aquele vaso quebrado, e daquele vaso quebrado ele voltou a fazer um novo vaso. Um vaso novo, um vaso muito mais bonito, um vaso muito mais torneado. E aquele novo vaso, então, ele serviu para trazer honra sobre a terra. Quando nós somos moldados por Deus, nós nos tornamos este vaso de honra. É um vaso que vai realmente adornar a vida das pessoas, um vaso que vai trazer edificação para a vida de outras pessoas. E da mesma forma, Deus pode pegar uma vida rebelde e desobediente e transformá-la em novamente um vaso de utilidade. Às vezes a gente se sente sem utilidade nessa terra, nesta vida, mas quando Deus trabalha conosco, Ele molda a nossa vida de uma forma que nós nos tornamos um vaso de honra. Então eu quero que você entenda uma coisa, que nós somos o barro e Deus é o oleiro. A vida nessa terra é uma olaria, nós estamos sempre nesse processo, dependendo sempre de que Deus esteja trabalhando na nossa vida. Então eu quero deixar esta mensagem aqui para o teu coração nesta manhã. Eu sei que você vai ter um dia aí, quem sabe você tem muitos afazeres hoje, quem sabe o teu trabalho hoje vai ser árduo, tem pessoas que estão indo para consultas médicas, pessoas que estão aí em viagem. Então eu quero agora estar orando com você, eu quero estar abençoando a tua vida, mas eu não quero apenas orar. Se você puder fazer essa oração junto comigo, nós vamos estar agora fazendo esta oração intercessória. Eu tenho recebido alguns pedidos de oração e nós vamos estar aqui intercedendo. Eu estou orando pelo meu irmão Fábio Nunes, que ele contraiu aí uma infecção no sangue. Ele está passando por vários tratamentos, não está sendo fácil para ele, mas ele está crendo que Deus é poderoso para dar essa vitória para ele. Eu tenho um outro irmão que mora lá em São Paulo, que ele está fazendo um tratamento de espondilite e nós estamos intercedendo em favor dele. Tem uma senhora lá de Colombo, Olinda Bueno, o nome dela, ela está fazendo tratamento ali de artrite. Esses dias ela esteve no médico, passou por muitas dores e foi constatado ali que ela está com um problema de artrite, e ela pediu que nós estivéssemos orando por ela. E se você quer que estejamos orando em teu favor ou em favor de alguém da tua casa, da tua família, que você possa aí no comentário, escreva aí o teu nome, ou se quiser entrar em contato comigo pelo telefone, ligar ou escrever mesmo ali no comentário do WhatsApp, nós estaremos pegando o teu nome, o motivo pelo qual nós devemos orar, e nós vamos estar orando com você. Então agora eu quero estar fazendo essa oração intercessória.
Querido Pai Celestial, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós cremos, Pai, que a oração intercessória, ela é poderosa, ela alcança o favor de Deus, e essas vidas, Pai, o qual nós mencionamos aqui, o meu irmão Fábio, o meu irmão Sérgio, a Olinda, lá de Colombo, também tem algumas outras pessoas que estão passando por algumas necessidades. O Alan Terra, que ele também tem ali uma inflamação no seu quadril e ele vai precisar passar por uma cirurgia. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para restaurar. E a todas as pessoas que neste momento estão orando junto comigo, através deste programa Momento de Fé, através desse canal de televisão da Morretes TV, que o Senhor esteja agora, Pai, derramando da Tua graça, da Tua unção, da unção de cura. Também as pessoas que estão atravessando outros tipos de problemas, de dificuldade, nós cremos, Pai, que o Senhor pode trazer uma solução. Queremos estar orando também por toda a equipe aqui da Morretes TV, pela vida do Lucas, que tem estado trabalhando aqui nos bastidores deste programa. Que o Senhor esteja abençoando a vida do Lucas, da sua esposa, do seu filho ali, da sua família. Esteja abençoando a vida do Ariel, da sua esposa, da sua filha, os demais integrantes aqui desta Morretes TV, o Edivaldo com a sua família. Que o Senhor abençoe a mãe do Edivaldo, que fez uma cirurgia. Que o Senhor esteja trazendo uma recuperação na vida dela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoe também o Emílio, que tem o programa aqui às 6 horas da tarde, Pai. Todas aquelas pessoas que têm participado aqui do Jornal da Manhã, do programa do Emílio, nós colocamos tudo diante do Senhor, Pai, para que o Senhor esteja derramando da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção e das Tuas bênçãos, e as demais pessoas que nos acompanham aí, Senhor, através deste aplicativo da IPLink, Pai, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Quero agradecer você que participou junto comigo nessa manhã, mas não deixe de estar conosco amanhã, às 8h30, nós estaremos aqui para mais um programa.